Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui a respeito dessa polêmica entre táxi e Uber e o motivo desse vídeo é porque eu recebi algumas mensagens de taxistas até enfurecidos comigo porque no vídeo anterior eu falei que eu utilizava o serviço Uber. Então esse vídeo é especial para os taxistas e eu já começo falando. Esse vídeo é um pouco duro porque ele fala aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Abro esse vídeo falando que eu sou uma pessoa de esquerda, mas acima de ser de esquerda, acima de ser a favor do Brasil soberano, a gente precisa ser um pouco pé no chão, né? Então, eu já lanço para vocês o seguinte pensamento. Será que faz sentido defender uma coisa com teses idiotas? Eu falo isso porque a melhor forma de destruir uma causa é tentar defender essa causa a partir de argumentos tolos, argumentos que não vão ter apelo público. Vamos pensar qual que é a realidade, né, gente? Nós temos hoje uma disputa entre táxi e Uber e essa disputa sempre vai ser vencida pela Uber. Por quê? Enquanto os taxistas estão tentando fazer um apelo emocional porque eles são um serviço legalizado, eles estão há mais tempo, eles estão disponíveis, a Uber não faz apelo emocional, a Uber faz apelo financeiro. Enquanto os taxistas isolados em várias cidades do Brasil estão lutando pelo direito do monopólio do táxi, Mr. Uber vem lá da central da Uber para conversar diretamente com deputados e senadores e dar dinheiro para deputados e senadores para eles liberarem o serviço Uber no Brasil. Então, de cara, a gente já pode ver que o apelo da Uber sempre vai ser maior. Começa que nenhum político está muito preocupado em fazer o que vai ser melhor para o Brasil ou fazer o que vai ser melhor para a sociedade. Os políticos estão, de certa forma, preocupados em chantagear a Uber o máximo possível para que eles consigam arrancar do Mr. Uber o maior dinheiro possível. Então, toda vez que você vê um apelo público, votação sobre liberação da Uber, as cidades estiverem decidindo a respeito da burocracia que vai ser colocada sobre a Uber, não pensa você que estão preocupados em regular o serviço Uber por causa da sociedade, não, eles estão fazendo chantagem com a Uber para arrancar dinheiro do Mr. Uber. Agora vamos pensar, né? Será que está certa a forma como os taxistas estão reagindo contra o serviço Uber? Eu falo isso porque inovação, gente, é uma coisa que acontece constantemente na nossa sociedade e contra a inovação, a única coisa que você pode fazer é utilizar a inovação a seu favor. Eu faço uma seguinte parábola para vocês. Imaginem que no momento em que o computador foi inventado, os datilógrafos tivessem revoltado e tivessem quebrado os computadores porque eles eram contra a substituição da máquina de datilografia. Parece uma bobeira, mas é uma coisa bem semelhante ao que alguns taxistas acabam pensando hoje, né? Tivemos casos de ataques contra carros da Uber. Não adianta. Se os datilógrafos tivessem quebrado computadores, a IBM continuaria produzindo computadores, porque a inovação é imprescindível. E lutar contra esse tipo de inovação não adianta. Existe uma coisa que eu acho que grande parte dos taxistas que estão me ouvindo hoje passaram por essa mudança na tecnologia e na realidade brasileira. Alguns tempos atrás, para uma pessoa ter uma linha de telefone, tinha que esticar um fio desde a casa dessa pessoa até a central telefônica da cidade. A tecnologia era pouco avançada naquela época, as centrais eram caríssimas e uma linha telefônica naquela época era preço de um carro novo. Passou um certo tempo, a tecnologia evoluiu e porque a tecnologia evoluiu, hoje a gente tem centrais telefônicas nos bairros, pertinho das casas e as empresas telefônicas hoje elas já praticamente te pagam para você colocar uma linha fixa na sua casa. A realidade é que aquelas pessoas que tinham a linha telefônica antigamente, e a linha telefônica era, de certa forma, um sinal de status, um sinal de poder e tinha custado muita grana, elas se revoltaram no momento em que as linhas telefônicas tornaram-se populares. Mas isso não adianta, isso não fez com que os telefones ficassem atrasados e o serviço de telefonia quase que gratuito passasse a ser disponibilizado para a sociedade. Não adiantou. Então, eu sei que a revolta de muitos taxistas está principalmente no preço da concessão da tal placa de táxi. Essa realidade que está acontecendo agora é uma realidade que é praticamente sem volta. Por quê? Se o taxista continuar lutando contra essa inovação, através da força política, tentando conseguir algum político para reverter
digamos que, liberação do serviço Uber, o taxista vai se colocar diretamente contra a maioria da sociedade. Por quê? Por mais que o taxista tente usar esse apelo de que, olha, nós somos legalizados, nós ganhamos pouco, nós pagamos taxa. Cara, eu vou te falar com toda a sinceridade. O resto da população, que é a população que pega o transporte público, ela não vai se sentir tocada por isso, pela simples característica do ser humano ser egoísta. Você, taxista, está sentindo na pele a entrada de um concorrente muito forte. Você pode considerar precarização do trabalho, é precarização do trabalho, mas o motorista do Uber, ele entra no Uber pensando a seguinte coisa: eu vou fazer esse trabalho de Uber aqui, vou juntar meu dinheiro. Ele não está nem aí para precarização do trabalho, porque o ser humano é imediatista. O cara fuma hoje sem esquentar a cabeça que ele vai morrer de câncer no futuro. O cara bebe sem pensar que ele vai virar pé inchado no futuro. Ninguém tá nem aí para isso. Da mesma forma, o motorista de Uber, ele entra no serviço pensando: eu tô arrancando uma grana boa hoje, eu não quero nem saber se isso é precarização no trabalho. Quem se preocupa com precarização do trabalho é um governo que se preocupa com a estabilização econômica. Na hora que gerar desemprego, todo mundo vai ter fundo de garantia, todo mundo vai ter um dinheiro guardado para a economia continuar girando. Então, esse apelo não adianta, porque ele não é público. Ele pode servir para 1% da população, mas o resto da população não cai nessa. A empresa que eu trabalho, por exemplo, tem uma bolsa Uber e eu preciso utilizar o Uber, e eu falo com toda a sinceridade: qualquer ser humano vai escolher o serviço mais barato. Isso é uma regra óbvia de mercado. Então, se vocês continuarem utilizando esse argumento de que é precarização do trabalho, esse argumento de que, de certa forma, vocês estão sendo prejudicados por uma empresa sanguinária de fora, porque essa empresa não paga o mesmo número de impostos, e o fato de vocês terem uma placa vermelha, vocês tiveram que investir nisso, para vocês isso comunica de uma forma muito profunda, porque vocês sentiram na pele o que é pagar uma placa táxi, o que é pagar os impostos municipais, o que é ter toda essa fiscalização que um táxi tem. Mas pro usuário, com toda sinceridade, o que importa é preço e qualidade de serviço. Isso é básico no mercado. Eu volto a dizer, eu comecei esse vídeo falando que eu estou falando o que vocês precisam ouvir e não o que vocês gostariam de ouvir. E o político que promete que vai lutar pelo taxista e vai lutar pela regulamentação para dificultar a vida do Uber, ele está ganhando votos com esse papo. Ele está lutando para ganhar a classe taxista, para ele se eleger deputado no futuro. Ele está enganando vocês. Por quê? Sinceramente, a inovação é um processo sem volta. Se o político fica te prometendo que ele vai dificultar a vida dos aplicativos de transporte, ele está iludindo uma classe de pessoas para ganhar voto. Vamos voltar ao caso lá dos datilógrafos. Seria como se um político naquela época tivesse feito promessas de proibir o uso de computador em escritório para ganhar os votos dos datilógrafos. Não vai funcionar. Estão iludindo vocês. Então, nesse momento, a gente pensa: será que isso será que para vocês o mundo está perdido? Não. É aí que entra a parte mais importante do que eu tenho a dizer agora. Vocês não têm que combater o Uber tentando apelo público para que a população deixe de gostar do Uber, porque a Uber tem um poder muito grande. Primeiro, ela tem poder de mídia, ela consegue comprar publicidade, ela consegue comprar formadores de opinião. Vocês já repararam que toda vez que vai ter uma votação sobre Uber na Câmara dos Deputados, o MBL faz um monte de propaganda a favor da Uber? Isso é pago, gente. Eles têm grana para isso. E o Mr. Uber é uma empresa que negocia com o número de deputados e senadores para aprovar o que ele quer. Os taxistas estão divididos por todo o Brasil, então não vai adiantar, vocês nunca vão ter o mesmo apelo político. E se um político prometer para vocês alguma coisa no sentido de proibir Uber, ele está comprando votos, ele está iludindo. Qual que é a forma de lutar contra isso? A partir do momento em que se flexiona a possibilidade do transporte público ser oferecido por aplicativo, eles não estão liberando Uber no Brasil, eles estão liberando aplicativo de transporte. Essa inovação que está fazendo a Uber ficar cada vez mais rica, está fazendo a Uber dominar o transporte público em vários lugares do mundo, ela pode ser usada pelos taxistas. Primeiro é o desapego. Vocês precisam desapegar da ideia da placa vermelha. É lógico que o placa vermelha vai ter benefícios que um Uber nunca vai ter, usar o corredor de ônibus, essas coisas, tipo, poder usar o ponto de táxi, mas o serviço vai cair, a procura por serviço táxi. O que seria interessante, sinceramente?
Juntem-se em cooperativas e façam o próprio aplicativo de vocês. Mas isso tem que ser rápido, por quê? Teoricamente falando, como a Uber é pioneira, cada vez mais ela vai se consolidar no mercado brasileiro. Se vocês continuarem tentando lutar contra a Uber, simplesmente fazendo apelo público, a Uber vai só crescendo e vai chegar a um ponto que não vai existir mais transporte público alternativo. Vai existir Uber. É a mesma coisa. No Brasil não se fala em palha de aço, se fala em bombril, porque a Bombril conseguiu conquistar esse diferencial de mercado. Se vocês continuarem lutando contra a Uber de forma inadequada, vocês vão simplesmente chegar num ponto em que vocês vão ter que trabalhar para a Uber porque ela ficou tão grande que ninguém mais conhece alguma coisa que seja alternativa à Uber. Então agora, nesse momento em que ainda há possibilidade de reverter a situação, não tentem lutar contra o serviço Uber, tentem fazer um serviço alternativo ao Uber. Isso é muito simples. Os motoristas da cidade, eles podem se unir em cooperativas. Essa cooperativa vai fazer um aplicativo para fazer o mesmo atendimento da Uber com a mesma tecnologia da Uber de preço anterior à viagem. São as coisas que as pessoas normalmente reclamam, né? Que o taxista fica dando volta, fica enganando as pessoas. Façam uma coisa semelhante à Uber, com o mesmo atendimento da Uber e a mesma facilidade de contratação da Uber. Cada cooperativa de cada cidade pode fazer o mesmo. Com uma diferença. No lugar de deixar 25% para a Uber, vocês, como cooperativa, podem receber e simplesmente custear os custos da cooperativa no lugar de deixar uma taxa fixa para a empresa Uber. Isso é muito mais eficiente do que ficar tentando apelo público, porque o público quer o que é mais barato e melhor, não adianta. Apelo político, porque o político que está prometendo fechar a Uber, ele está prometendo isso para ganhar voto, que ele sabe que ele não vai conseguir, ou tentar conscientizar a população que porque vocês têm uma placa de táxi ou porque vocês pagam impostos diferenciados, vocês são mais merecedores do serviço, daquele cliente. Agora, eu sei que tem muita gente que está revoltada comigo nesse momento e não gostaria de estar escutando isso. Eu falo pela terceira vez. Isso é uma coisa que vocês precisam ouvir, não aquilo que vocês querem ouvir. Agora, para vocês entenderem de uma forma bem simples como que o consumidor pensa, eu vou chamar vocês para uma reflexão. Imaginem que a Shell e a Exxon financiaram esse golpe no Brasil para comprar o nosso estoque de petróleo. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, não quer acreditar nisso, mas o próprio Reino Unido, a própria Inglaterra já liberou documentos oficiais que falam sobre o lobby da BP, que é a British Petroleum, e da Exxon, que no caso é a Esso, aqui no Brasil, para a gente perder nosso pré-sal. E eu pergunto para vocês com toda sinceridade, se vocês tiverem uma realidade em que a Esso está mais barata do que um posto BR, vocês vão abastecer no BR simplesmente pelo apelo do BR ser nacional? Eu pergunto mais uma vez, se vocês estiverem em uma realidade em que tem dois postos, um do lado do outro, e o posto Shell está mais barato que o posto BR Petrobras, vocês vão abastecer mais caro no BR Petrobras simplesmente porque é um posto que leva a sigla BR, que é nacional, que vai ser mais social abastecer naquele posto? Da mesma forma que vocês não vão abastecer num posto mais caro simplesmente pelo nacionalismo, não esperem que o consumidor vai adquirir um serviço táxi mais caro que um serviço Uber simplesmente pelo apelo público que vocês estão tentando fazer, que vocês têm uma placa táxi, vocês são regulamentados e porque vocês, de certa forma, pagam muitos impostos municipais. Não adianta. Na lógica de consumo, o consumidor vai procurar o melhor pelo menor preço. E agora eu fecho esse vídeo falando pela quarta vez que esse vídeo fala o que você precisa ouvir e não o que você quer escutar. A solução é se unir em cooperativas e montar cada cooperativa o seu próprio aplicativo enquanto há tempo. Que na hora que a Uber se tornar hegemônica no Brasil, nem essa solução vai ser possível. Não se iludam com políticos que prometem que vão baixar o serviço Uber, que vão acabar com o serviço Uber. Eles estão simplesmente iludindo vocês para ganhar o seu voto como uma espécie de combatedor do Uber. Aí você coloca um deputado lá na Câmara que prometeu que vai acabar com o serviço Uber, ele vai falar isso a vida inteira, mas ele nunca vai fazer. A ação tem que vir de vocês e não dos papa-voto. Até mais.